Qual seria a sua visão sobre mentorrupting e mansplaining? E aí, explicar um pouco para as Hum. pessoas entenderem o que são esses conceitos, que acho que é uma coisa que nem todo mundo deve saber o que significa. Sim. Acho que a interrupção, né, de uma mulher falando e a apropriação de ideias de uma mulher, elas são coisas que, infelizmente, são mais comuns do que a gente gostaria dentro do ambiente de trabalho. O que eu entendo? Que a gente precisa alertar tanto a pessoa que fez, quanto instruir a mulher para que pontue que isso está acontecendo. Só que a gente está dentro do ambiente corporativo, né? Então, no corporativo nós temos relações, e as relações elas precisam ser de respeito. Então, mesmo fazendo essa colocação, não é uma coisa simples para a gente pontuar. E eu entendo também que nem sempre o ambiente é amistoso o suficiente para que a gente possa fazer com que esse fluxo se interrompa. E também entendo também que o processo não é muito consciente. Nem todo mundo percebe que aquilo está acontecendo. Então, de novo, que eu acho que foi a linha mestra aqui da nossa conversa. Conhecimento é importante, então saber que isso acontece, saber que as ideias das mulheres, às vezes, são apropriadas por homens, como se mulheres não fossem capazes de ter ideias. E que muitas vezes uma mulher, quando ela está falando, ela é várias vezes interrompida e não permitem com que ela conclua o pensamento ou o raciocínio lógico dentro de uma reunião, também é comum. Então, esses fenômenos acontecem e é bem importante a gente, primeiro, identificá-los, saber que eles estão acontecendo. Uma vez identificados, mesmo que isso não possa ser feito dentro do ambiente de reunião, eu entendo que ele pode ser feito fora. Então, aconteceu lá, você, mulher, foi vítima. Terminou a reunião, fulano, você pode ficar mais 2 minutinhos só pra gente conversar? Poxa, eu tentei aqui dentro da reunião o tempo inteiro falar e colocar minha ideia e eu senti que você me interrompeu muitas vezes. E muito cuidado, porque nem sempre a pessoa vai estar aberta a reconhecer isso. Então, não é uma conversa fácil. Por isso que eu também entendo que, se você não estiver preparado para fazer uma coisa desse tipo, não faça. Ou contar com a ajuda das outras mulheres e de outras lideranças, se você não tem condição porque você foi vítima de colocar, pedir apoio para que se dê um toque desse assunto para quem fez essa abordagem interruptiva ou de apropriação da ideia. Né? Então, esse negócio de apropriação, né? Você tá lá e fala, então eu acho que para essa situação a gente tem que seguir o caminho A, B e C, aí vem um cidadão e vira e fala assim, então, o que a fulana está dizendo é que o melhor caminho é o A seguido do B e depois do C, e eu vou explicar aqui melhor para vocês como que é esse A. Né? Então, isso você tirou aquilo que a mulher estava fazendo, a ideia dela, e você entende que tem que explicar porque ela não é capaz de fazer isso. Enfim, é bem difícil, não é simples. Eu tenho tentado, por exemplo, nessa questão da interrupção, quando eu identifico em reunião, eu normalmente, eu até atravesso e falo, gente, a fulana quer falar. Fulana, abre o seu microfone ou na reunião pessoal, né? Explica aí pra gente o que você gostaria de ouvir. Então, a minha ação, pelo menos, é nesse sentido de quando eu percebo, eu abrir espaço. E para quem puder, fazer isso da mesma maneira. Reconhecendo que isso está acontecendo dentro do ambiente de reunião, fazer de novo aquele negócio do salvamento que eu falo, né? Quando eu estou conversando, principalmente em rodas de mulheres, eu sempre estimulo essa questão do salvamento. Acho que o salvamento, ele é super importante. E aí é desenvolver aquele outro conceito, eu acredito muito, que é sororidade. A gente precisa desenvolver solidariedade entre mulheres. Esse movimento não é natural, nós não aprendemos desta forma. Então, a gente também tem que fazer um esforço para quebrar isso. E para quebrar isso, a gente precisa ser solidário entre mulheres. Então, quando eu estou com mulheres, eu as estimulo a fazerem essas operações de salvamento, que elas são bem importantes. E essa minha amiga, né, que fez essa pergunta, ela trabalha numa empresa japonesa
E é uma empresa japonesa, já sabe, muito conservadora, né? Muito formada por colaboradores homens. E ela comentou comigo, ela falou assim, Pedro, eu sinto que toda hora eu tenho que provar o que eu tô falando. E toda hora eles estão me testando. E até eu queria perguntar para sua convidada, né? Como que a gente consegue manter a saúde mental num ambiente desse? Porque ela falou que ela se sente toda hora sendo testada. E aí acho que... Ter resiliência também para seguir como que ela pode ter resiliência, assim, e enfrentar isso com saúde mental? Eu sempre me apoiei no meu conhecimento técnico para superar isso. Então, uma vez ciente de que eu estava falando com muita propriedade sobre um determinado assunto, aí isso me bloqueava desta prova. Então, eu já ciente da propriedade que eu tinha para falar sobre determinada coisa, eu meio que bloqueava o teste, porque, desculpa, eu estou falando com muita propriedade sobre isso, eu não preciso ser mais testada. Então, eu acho que isso me ajudou pessoalmente. Agora, essas foram as ferramentas que eu desenvolvi. Eu acho que cada um, e aí isso faz parte dessa jornada de autoconhecimento, pode ser ou por você mergulhar em determinado assunto de forma técnica, ou entender o que te faz se sentir inseguro e como que você pode criar ferramentas para lidar com esta insegurança. E aí um dos caminhos é a terapia. Mas pode ter outros, né? Acho que a pesquisa pode ser imensa. Eu me blindei a partir do conhecimento técnico. Agora, isso gera muito esforço, né? Porque tem que ser uma das primeiras da sala. Sim. Para se blindar a partir do conhecimento técnico. E tudo que você vai fazer, você acaba tendo que fazer com muita certeza, muita propriedade do que você está falando, justamente para não ser questionada, né? Sim, mas eu já tô abandonando isso, viu? Eu sei que a gente não precisa saber tudo para liderar, não. E hoje já mudei completamente, mas, de novo, é um exercício diário. Sim. Hoje eu tenho certeza que eu não... Não, eu já tinha também. A gente não precisa saber tudo para poder decidir bem sobre um assunto, não precisa mesmo. Mas é claro que o conhecimento técnico ajuda você a se blindar desses testes implícitos, Sim. aos quais as mulheres são sempre submetidas ao ambiente de trabalho. E passa por ter segurança sobre isso. E aí é a jornada de autoconhecimento. Enfim, gente, é uma construção super complexa, não é simples. Há que se desenvolver algumas ferramentas pessoais para passar por isso, para cumprir essa jornada de uma forma saudável. E acho que tem que procurar essas ferramentas saudáveis, é bem importante. De novo, falar sempre pro bem-estar, né? A gente tem que estar bem para cumprir isso. Se, no caso, essa ouvinte está sofrendo muito desse ambiente, pode ser que ela chegue à conclusão que não é o melhor ambiente para ela estar. Eu acho que também assumir, né, que é muito para você é um passo de sabedoria, né? Sim.